Fala Baixada Fluminense, fala família Baixada Podcast. Hoje, aqui na mesa do Baixada Podcast, a gente vai receber uma pessoa muito especial, porque tem jogador que faz gol, mas tem jogador que marca uma geração. E a gente tem a honra de receber alguém aqui que marcou uma geração, que fez história por onde passou, campeão brasileiro, campeão da América, com 15 anos saiu do interior de São Paulo e foi desbravar esse Brasil inteiro e fazer história no grande clube do Rio de Janeiro, o Vasco da Gama. É uma honra receber aqui o ex-jogador de futebol Sorato. Sorato, E aí? obrigado pela tua Nada, presença, que tá isso. bom? Vou abrir aqui para você falar rapidinho a palavra inicial com a nossa audiência e a gente começa a Não, conversa. pô, obrigado pelo convite. Eu sempre que posso participar desses bate-papos, eu acho legal, entendeu? Enfim, é sempre contar um pouco da história. Eu acho que, mesmo que a gente não queira ser, às vezes, um exemplo, um modelo, você acaba sendo pelo que você conquistou, pela Sim. carreira que você escolheu, enfim. Mas e falar de futebol eu gosto, enfim, é legal, acho, quando eu tenho tempo, tô meio na correria, mas É, ultimamente, ah, mas deu para tirar esse tempo para ter esse papo aqui com vocês aqui. Obrigado aí pelo convite, vai ser legal. maravilha, maravilha. Ó, Sorato tá aqui, a galera mais nova, a gente estava até falando disso, tem um vascaíno aqui na equipe, o Caio. Gente É, boa, gente boa. é, tem o vascaíno aqui na nossa equipe, os técnicos de som. A galera nova não conhece muito, né? A não ser aquela pessoa que gosta bastante de futebol. Meu Sim, filho, por sim. exemplo, te conhece. Meu filho é mais novo, mas ele conhece que ele gosta Hoje muito de com a futebol. internet, É. Então, assim, mas se você não conhece, vai conhecer hoje a história. Se você é vascaíno, então, e é mais novo, saiba que o título de 89, tu precisa agradecer esse homem aqui, porque tá na conta dele, né? Obviamente da equipe, mas o cara foi o escolhido para receber ali aquela chancela, o gol do título. Bom, antes da gente começar o bate-papo oficialmente, a gente precisa agradecer nossos parceiros e principalmente o nosso patrocinador master, que a gente sempre agradece aqui, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, dono dessa mesa, dono desse podcast, dono desse propósito. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque tudo que a gente está avançando aqui é por conta dele. E eu não posso deixar também de falar do nosso parceiro comercial, a Planejados 8mm. Deixa eu te falar um pouquinho sobre essa empresa que já tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, na vida de muitas famílias. A maioria das pessoas, quando se fala em imóveis planejado ou fala em obra, ele só vai perceber o, a importância disso depois que a obra começa. Quem já viveu isso sabe do que eu estou falando. Que não é sobre gastar menos, é sobre decidir melhor. Quem gasta errado, gasta mais, né? No final das contas. Então, quando você entende que a casa é patrimônio, e não é só patrimônio, mas ela é o seu lar, você passa a tomar decisões mais assertivas. Então, a Planejado 8mm, que é parceira aqui do Baixada Podcast, trabalha para quem já vê a casa como um investimento no lar, um cuidado com a família, como algo que precisa funcionar não só hoje, mas daqui a 10, 20 anos, tá? Porque você pode comprar um móvel qualquer e esse móvel vai embora, mas um móvel planejado é diferente. O atendimento é profissional, um projeto sob medida, traz organização para a tua rotina, tranquilidade no teu pós-venda, você vai ser sempre muito bem atendido. Então, para quem já entende que casa é patrimônio, é cuidado com a família, a Planejado 8mm é a decisão mais madura. Não é sobre preço, é sobre fazer uma escolha certa uma única vez. Então, se você quer eh, trazer isso para dentro da tua casa, faz contato com a Planejado 8mm, fala que você veio pelo Baixada Podcast, que você vai ser muito bem atendido e tem certeza que vai ter tratamento de condições diferenciadas. Tá bom? Bom, vamos lá, Sorato, obrigado mais uma vez pela presença. Fala um pouquinho aí do garoto lá, Sorato, 15 anos, saiu de lá de Araras, não é isso? Como isso, é que foi isso. esse início, Sorato, da carreira? Eu jogava lá no interior, né, teve interior de São Paulo, eu sou de Araras, como você falou, mas eu comecei a jogar no Lemense, que é uma cidade vizinha de Araras, que eu morei um período da minha infância, pré-adolescência, adolescência ali em Leme, e foi onde eu comecei a jogar.
E, assim, comecei a me destacar ali no interior, enfim, a gente disputei 2 campeonatos, que era em julho, no meio das férias de meio de ano escolares, né, Aham. que era nos moldes da copinha, dessa sub-20. E aí um olheiro, né, do Vasco, hoje chama-se de observador técnico, me viu jogando, e isso em 84, aí depois me acompanhou ali no interior também. E aí o cara bateu lá na porta da minha casa, lá no interior de São Paulo, lá em Araras, dizendo que era um olheiro do Vasco, né, e que se eu quisesse, eh, ia passar por um período de teste aqui no Vasco, né. E eu sempre já falava com meus pais nessa época, se eu tivesse uma oportunidade, que eu gostaria de fazer um teste num clube desse, né. Obviamente que eu não imaginava que seria o Vasco, porque, pô, eu moro no interior de São Paulo. Araras era 1 hora de Campinas, e Campinas tinha ali a Ponte Preta, o Guarani, que tem um trabalho de base até interessante na época, acho que era até melhor, e os clubes de São Paulo todo, né. Mas acabou sendo o Vasco e, assim, foi um susto, assim, a distância, tal, né, que Aham. eram outros tempos, né. Exato. Mas eu já tinha falado com meus pais: "É o que quero tentar, tal", e aí acabou acontecendo. Eu vim em janeiro de 1985, eu venho para o Vasco Com 15 anos. com 15 E anos. vem pra morar aqui. Então, no primeiro momento foi para Teste. teste, mas no alojamento em São Januário. Então, assim, fiquei ali em teste, na época faltava uma negociação com o Lemense, que me federou para ter um vínculo, para poder ter uma compensação na Tá. época. E acabou acontecendo, né, acabou acontecendo e aí eu já inicio aqui no 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 Vasco. Vasco, é. E entre esse período que você chega aqui, Sorato, 15 anos, e a estreia, que é em 88, né, Isso, isso. já é uma estreia, importante, é é um período razoavelmente curto, né, passa tudo Sim, sim. muito intenso, muito Isso, rápido, isso, né, isso, isso. porque você tá com 15, você estreia com quantos anos? Com 18, Com 19? 19. Com 19 anos. É. Cara, e como é que foi a cabeça nesse dia da estreia? Porque foi tudo muito rápido. É assim, cara, é o sonho, né, cara, afinal de contas, depois que eu chego no Vasco, que eu passo a entender o que é o Vasco, a grandeza, a importância do clube, né, é um grande sonho, né. Ali tinha referências que passaram a ser referências como jogador, Roberto Dinamite, por exemplo, Romário estava ali, enfim, é o sonho de todo jogador é chegar no profissional. Então, assim, e quando você vê que a coisa está se desenvolvendo, começando a ir bem, eh, sim, você fica empolgado, mas é mesmo. E aí tem a oportunidade. E geralmente, assim, é uma situação de pressão, Sim. mas eu acho que o suporte que eu tive ali foi bem importante, né. Primeiro como treinadores, que foi quem me deu a oportunidade profissional foi o Lazzaroni, o Sebastião Lazzaroni. E eu tive a opo ach assim, a sorte, não sei se é sorte, né, mas de chegar num momento muito bom do time profissional. O time estava bem, era uma reta Aham. final de campeonato, né, era um timaço. Assim, substituir o Romário que tinha se contundido, já só aí já era um peso, né. Mas eu, assim, acho que esse suporte que o time, que a equipe me deu foi importantíssimo, né. Porque obviamente que a qualidade individual conta, todo esporte coletivo conta, tal, mas tem que ter o suporte da equipe, né. Exato. E isso foi fundamental para minha estreia, entendeu. Então, assim, já vinha me destacando no sub-20, e aí passei a treinar no Profissional. profissional, e aí teve essa oportunidade. E aí a coisa aconteceu, né. Eu vou dar um passinho para trás dentro da história, a gente vai falar sobre essa estreia, né. Eu sou flamenguista, eu não lembro da época, né, mas quem é flamenguista sofreu com essa estreia. Isso. Mas dando um passinho atrás, foi tudo muito rápido,
né, entre os 15 essa estreia, saiu um jovem, né, sai lá do interior de São Paulo, e em algum momento tem 2 perguntas dentro desse gapzinho que eu Aham. queria te fazer. Pra um garoto que vem de São Paulo, interiorzão de São Paulo, chegar aqui no Rio de Janeiro, como é que foi isso aí? Se as propostas, as oportunidades que um Rio de Janeiro Ah. oferece, o deslumbre, se você chegou a passar por isso ou você conseguiu se manter centrado? Não, assim, eu, assim, eu casei muito cedo, né, muito novo, mas, assim, antes de casar, antes de namorar com minha esposa, e tal, assim, existia sempre essa preocupação na minha cabeça, entendeu? Assim, acho que isso é coisa de família mesmo, de família, de Aham, não, de repente, não decepcionar os pais, ter esse perfeito. respeito. Eu acho que eu tinha muito isso em mim, entendeu? Obviamente que adolescente faz, sempre tem aquelas, ou extrapola aqui ou Aham. ali, mas nada fora da curva, Você nada. conseguiu se manter ali, Eu acho que dentro do é objetivo. muito por conta, eu acho que da estrutura que o Vasco dava. Obviamente que não era uma, assim, hoje em dia melhorou muito, isso era uma necessidade, né, mas dentro do que o Vasco proporcionava pra gente, eu tinha ali um alojamento razoável para bom, alimentação também não era lá essas coisas, mas não faltava, e esse cuidado com a direção da base do Vasco, né. Então, assim, isso tudo, e muito também do grupo de jogadores, de jovens que eu encontrei ali, entendeu. Muitos jogadores ali, assim, também centrados, Ah, legal. então esse tipo de coisa acaba Ajudando. ajudando e te influenciando. Mas eu acho que a grande o que me eu sempre fui muito tranquilo, sabe. Acho que era uma característica da minha personalidade, e eu acho que também essa preocupação em não decepcionar os pais. Acho que a minha geração, acho que tinha muito isso. Você tinha essa Essa responsabilidade. responsabilidade. Eu acho que, assim, hoje também existe isso, né, mas eu acho que isso aí que me manteve, acho que bem centrado ali. Depois acabei encontrando minha esposa, namorando também, uma família Carioca ela? carioca também, de família bem estruturada, tal, Legal. enfim. Então acho que isso tudo fez parte para me manter ali centrado, entendeu? Ah, legal, porque assim, acho legal você compartilhar isso, Sorato, porque a gente, o brasileiro em si, né, o todo jovem, 90% dos jovens homens brasileiros, ele pensa em ser jogador de futebol em algum momento, Isso, é. né, da sua vida. Cara, você compartilhar isso, eu acho importante para que até quem está nos ouvindo, como eu falei até no início, o objetivo dessa mesa aqui é trazer informação, Uhum, trazer uhum. direcionamento. Se você é um jovem que está nos ouvindo aqui, ouvindo o Sorato, que já passou por tudo isso, que talvez você sonhe em passar, ou vivenciar, que é ter uma carreira de jogador de futebol, a importância de estar centrado, a importância de honrar a família, independente do ambiente onde Sim, você sim. está, obviamente, ter pessoas do lado que corroboram do mesmo objetivo ajuda, ou pensa da mesma forma ajuda, porém o principal é o que você mesmo decide, né. Não, com certeza, eu acho que é isso, porque tudo faz parte, nessa época tudo fazia parte de um sonho meu, né, de ser jogador de futebol. Então você tem que se dedicar Isso. para a coisa acontecer, porque é difícil, né, é muito difícil você chegar num grande clube, chegar no profissional. Eu faço parte de uma geração que até que chegou muita gente no profissional, que a minha geração era muito forte e muito boa mesmo, né. Mas, não é fácil. Hoje em dia você começa lá na base, de repente 3, 4, Quando muito, quando muito. quando muito, é Então verdade. não é fácil. Então, assim, então você tem que, é uma dedicação diária realmente, entendeu. E a concorrência é grande, a competitividade é grande, enfim, mas, você tem que saber lidar com isso e se dedicar. Boa. Dentro desse período, Sorata, aí entra a segunda pergunta que eu queria fazer. Mesmo tudo acontecendo muito rápido, teve algum momento que você pensou em desistir pela distância, longe da família, ou não, Não, aquilo ali foi fluindo, dando tudo certo? desistir não, mas teve um período quando eu chego no Vasco
que a definição para minha permanência demora um pouco, entendeu? É por causa desses trâmites que eu falei, que o time que eu tava me federando para ter um vínculo, para tentar, de repente, alguma vantagem. Eu lembro que foram, acho que material esportivo, alguma coisa, e essa definição estava demorando. E eu lembro que eu fui conversar na época com o diretor da base, né, lá do Vasco. Eu falei: "Pô, eu tô aqui, acho que já tava um mês mais ou menos, entendeu? Não tem uma definição, eu queria ver, pô, se for para continuar, a gente definiu, se não, eu parti para outra coisa, Aham. porque já toquei muito tempo". E aí ele falou: "Não, não, fica aí que você vai ficar, que só falta uns detalhes pra gente". Aí foi o que Tranquilizou. aconteceu, aí me tranquilizou, entendeu? Porque, cara, tem essa insegurança, quando você está sendo testado, né, existe A essa pressão a da aprovação, né? pressão, e você vendo que você está indo bem nos treinos, no dia a dia, entendeu? Obviamente que a concorrência era muito grande, porque um clube como o Vasco, quem chega na base já tem qualidade, entendeu? Mas aí foi só esse período realmente, porque demorou essa definição, entendeu? Aham. Mas aí depois a É, coisa depois, deslanchou depois ele lanchou antes, e foi deslanchou, tranquilo. foi tranquilo, né? E, então vamos lá, voltar na estreia, que você já antecipou aqui. Você estreou substituindo nada mais, nada menos que o Romário, Isso, né. isso. E a gente já falou desse dia, você estreia uma final de turno do Carioca, não é isso? E Isso, isso. ali já faz 2 gols. É, é. É isso que eu falei, eu chego no profissional num bom momento do time, né? O time ali iniciou o período que o time foi conhecido como Sele Vasco, né? Depois ganhou, ali em 88 foi o bicampeonato, e eu estreiei contra o Flamengo na final do terceiro turno do Carioca, e a gente ganha de 3-1. Eu fiz 2 gols, então assim, Maracanã lotado. Maracanã cheio, e sempre uma estreia para um garoto que vem. É sempre um ponto de interrogação, porque você não sabe como é que isso vai acontecer, como vão ser as reações, e por isso que eu falo do suporte que eu tive da equipe, foi importante, né? Jogadores mais experientes, jogadores de muita qualidade, enfim. E a minha característica como jogador se encaixou ali no time, que era um pouco era mais próxima do Romário também. Na semana do jogo, havia uma dúvida se entre eu e o Tiba, que era um outro jogador que depois, mas Tiba tinha uma outra característica, era um jogador que jogava mais pelos lados do campo, e tal. Aham. E aí o Lazzaroni acabou optando por mim, me deu a oportunidade. Ali tu sentiu que a tua vida mudou? Sim, porque Ali já deu ali essa porque, cara, é o início, né, cara? É sim. o início, eu acho que é importante esse essa primeira impressão, né, cara, assim, não é fácil isso, né, mas quando você tem uma primeira impressão, então aí você já passa a ser olhado diferente, já, por exemplo, até então, eu não figurava nem no banco do profissional. Eu treinava com o profissional, e depois, quando ia ter o jogo do final de semana do Campeonato Carioca do Sub-20, eu voltava para o Sub-20 para jogar. E a partir dali não, aí já ficava direto, ia para o banco, comecei a ir para o banco, ser opção realmente Aham. de enfim. E aí eu lembro que a gente foi para depois, logo em seguida, a gente foi para a Europa fazer nessa época, nesse período, tinha isso, né, entre o campeonato carioca e o brasileiro, tinha Uns torneiozinhos na na Europa. Europa, que a gente costumava viajar. Aí fui bem já na Europa, fazendo gols também na excursão. Então, assim, aí você já acaba, pô, agora é jogador de verdade, né? Verdade, Agora aconteceu, aconteceu. é isso, é isso, é isso, é isso. Cara, legal. E aí esse Maracanã lotado e uma coisa, Sorato, o Vasco termina campeão do Carioca, né. Isso. Esse é o Carioca do gol Cocada. do Cocada, né. Isso, isso. Esse aí, eu como flamenguista tenho que puxar uma sardinha pro lado de cá. Sorato pode até me questionar aqui, dizer que não, mas é o último título do Vasco em cima do Flamengo, depois o Vasco só ganhou turno. É, é. Ganhou turno. Então assim, eu acho que é importante, brincadeiras à parte, né, brincadeiras à parte, eh
é só até pra galera nova aqui entender o tamanho do peso dessa geração, não só do Sorato, mas dessa Isso. geração inteira. Óbvio, aqui a gente tá brincando também, né? Claro, faz parte. A brincadeira do futebol. O Vasco, pô, depois veio em 97, 98, ganhou muita coisa. Isso. Títulos importantíssimos. Porém, quando a gente vai falar nessa brincadeira de Vasco e Flamengo, é o último título do Vasco numa final contra o Flamengo, tirando a questão de turno. Isso aí a galera bate muito nessa tecla mesmo? Assim, como você falou, essa minha geração, a gente pegou um período muito bom do Vasco, né, cara? Participou ali de momentos, tanto é que essa sequência de vitórias do Flamengo, a gente ganhou 6 jogos seguidos, né? Direto. Jogos importantes, né? E então era outro período, né, do Vasco. O Vasco agora tá passando por momentos complicados já há um bom tempo, né? A gente vislumbra agora uma mudança, de repente, vamos ver. É, tem que colocar a casa em ordem Isso. primeiro, né? Porque o Vasco tudo passa por gestão, né? Então, como o Flamengo se arrumou lá tem mais de 10 anos, tá colhendo os frutos agora, eu acho que é o caminho pros clubes. Tem um período, um De processo. E tem um processo que tem que viver esse processo, senão Tem não jeito. tem jeito, entendeu? Enfim, eu acho que foi isso. A gente teve esse momento importante. Como você falou, minha geração ali era uma geração forte. O Vasco era a história do Vasco. O Vasco é grande, né? É gigante. Então, assim, esse período que o Vasco vem passando aí de dificuldade tá fazendo parte dessa história, mas de um clube que não é isso, entendeu? Sim. O futebol é cíclico, né? Isso, é difícil você se manter no topo. o tempo Pô, a gente inteiro. tá vendo aí o que aconteceu agora com o Felipe Luiz, cara. Pô, eu acho que a direção do Flamengo tá meio fora do. Eu também acho. Acho que a maioria dos flamenguistas acha. Não é nem, acho que, cara, é difícil você ter uma hegemonia no futebol brasileiro, cara. Por mais que você tenha muito investimento, por mais que você tenha muita torcida, por mais que você contrate jogadores de altíssima qualidade, não é uma conta exata, Isso. entendeu? Então, assim, existe essa dificuldade. Então, é difícil. Aí o Vasco amarga aí um período difícil, né? Vamos ver, acho que tá próximo de passar esse período. Ano turbulência, né? passado teve aí chegou na final da Copa do Brasil, né? Eu acho que infelizmente não ganhou, mas acho que tá num processo de recuperação. Show de bola. Sorato, você jogou com, acho que, não sei se eu posso dizer isso, né? Você talvez como vascaíno vai poder até falar melhor do que eu, mas você jogou com 3 talvez dos maiores ídolos do clube do Vasco da Sim, Gama, sim. que é o Roberto, o Romário, né, tem até uma estátua lá, apesar de todas as divergências, e Edmundo. Isso. Cara, como é que é isso aí? Cara, assim, o Roberto era sempre o ídolo, o modelo, acho que pra gente lá no Vasco, né? Ainda mais pra mim que sou da mesma posição que ele, né? Um atacante. A gente, assim, eu chego em 85, ele tá lá. Eu lembro a gente treinava de manhã e de tarde eu ia assistir o treino do profissional pra ver o Roberto treinar, cara, entendeu? Diferente mesmo. E aí o Romário também tava surgindo naquela época, nesse mesmo período, né? E aí a gente, pô, o sonho era estar ali com eles um dia, né? E, enfim, eu, pô, graças a Deus, assim, eu pude jogar junto com esses caras, né? E o Edmundo vem depois, né? É mais novo, pouco mais novo que eu, mas também, assim, a trajetória do Edmundo é também meteórica, rápida, né? Né? Tudo rápido. Pô, ele tava que era banco no sub-20, ele entra num jogo, acho que foi no Maracanã contra acho que o Botafogo. Era um clássico que o sub-20 fazia ali a preliminar, né? E aí o Nelsinho Rossi, que era o treinador, viu, ele entrou no jogo, ele pegou uma bola no meio-campo, driblou todo mundo, fez o gol. O Nelsinho viu que a gente chegava pro jogo, às vezes a gente assistia um pouco o jogo Do sub-20. do sub-20. E aí o treinador sempre acompanhava, né?
não era diferente. A gente treinava em lugares separados e essa Não tinha uma interação como hoje, né? então, hoje, assim, você tinha, assim, de vez em quando treinar quanto profissional, de vez em quando era normal, mas você acompanhar, e aí o Nelsinho Rosa acabou vendo e, pô, traz esse menino pra cá, pô. Ele saiu do banco do sub-20. Entrou, fez um gol lá e Caramba. e aí se tornou o que se tornou, né, cara. Mas assim, eu joguei com muita gente boa, né, cara, assim, e eu Se a gente for listar, que no final a gente faz uma seleção aí do... mas ali no Vasco, com as referências, né, históricas ali, né, os grandes ídolos do clube, Esses né. 3 acho que a gente pode colocar numa Sim, prateleira aí, isso é diferente. pelo menos nos top 5 do E Vasco, vai estar esses 3, né. Roberto é o É o 0-1, não 0 tem não tem não como, tem né, como. cara. Acho que sim, acho que sim. Acho E que sim. teve alguma lição, alguma história, assim, que você possa compartilhar, que te marcou em relação ao Roberto Dinamite, alguma coisa que ele possa ter te falado, que aquilo ali pra você foi um... Cara, o Roberto sempre foi, assim, muito de ele era o capitão, né, do time, né, sempre tinha aí uma palavra, mas o dia a dia ele era mais pelo exemplo do que comportamento dia a dia. comportamento, entendeu? Assim, e mais do que uma palavra, obviamente que tinha isso, entendeu? Mas era um cara que, assim, acolhia todo mundo, um cara que, pô, sempre nos acolheu muito bem, deixava a gente chegava lá, pô, o Roberto ali, você, caraca, meu irmão. Eu chegava, Garoto, garoto, pô, sei lá, conviver com o maior ídolo no vestiário, pô, enfim, era uma coisa pra gente, pô, até se acostumar, não negar não, demora um pouco, né, cara, porque é o cara que era o modelo pra todo mundo ali. só de estar no ambiente com ele Isso. você já aprende, já E absorve. aí, cara, meu irmão, eu procurava observar muito os treinos, os movimentos, posicionamento, batida na bola. Então, assim, eu sugar o que era preciso, Muito tudo ali. diferente, pô, tá maluco. Então era isso, cara, assim. Mas acho que era muito por conta do que ele representava, acho que pra gente, né? De ser o ídolo, de ser o modelo que a gente Queria seguir, né, queria seguir e tal. Acho que era mais por perfeito. aí. Sorato, 89, a gente não pode deixar de falar de 89, né. Pois Caramba, com é. 20 anos, Tinha 20, 20 21, anos, é. Tinha por 20, aí, tinha 20. e final do Brasileiro. Naquela trajetória, você já estava era titular, variava Então, bastante? eu comecei o campeonato como titular, depois eu perco E a aí a dupla era quem? Sorato, e ali já era o Bebeto, que o Bebeto já era o Bebeto. já tinha chegado, né. Eh, mas eu começo como titular, depois eu perco a posição no time, e aí só volto a começar a jogar na reta final. Ali naquela fase de mata-mata do Brasileirão. Era diferente, eram dois grupos e aí os 2 melhores Se se enfrentavam. enfrentavam na final. Mas eu fui voltar a jogar na reta final. Entrei num jogo contra o Botafogo, no Maracanã, um dia à noite, a gente estava perdendo 2-1 e se perde ali ia complicar muito a Classificação do Vasco. classificação. E eu faço o gol do empate, 2-2, eu empato ali o jogo. O jogo seguinte era foi um jogo contra o Corinthians em São Paulo, e aí eu estava no banco nesse jogo e contra o Corinthians eu entro como titular. O Bismarck tinha tomado acho que o 3º cartão e ia ficar fora, o Nelsinho muda um pouquinho e me coloca no time. E aí a gente ganha de 1-0 do Corinthians e eu que faço o gol também em São Paulo. E aí é difícil, né, cara? Aí, assim, aí o Bismarck volta, só que o Tita se contunde, que o Tita nessa época estava no. No Vasco. E aí o Bismarck e Tita tinham uma característica parecida, eu continuo no time como titular. Aham. E aí a gente tem um jogo contra o Inter em Porto Alegre, a gente ganha 2-0, 2 gols do Bebeto, e aí é a final, que eu faço o gol lá no Morumbi. O gol do Então, Tite. assim, na reta final, em 4 jogos importantes, faço gols em 3. Não tinha como tirar, como é que Então, tira? assim, eu cheguei muito bem ali naquela reta final. Então, acho que Aham.
via todo o contexto, né, assim, Vê 15 como um destino, assim, estava preparado cara, aquele eu momento. acho que sim, né, eu acho que Deus prepara para todo mundo ali e na época até o Eurico chegou a predestinado. Muito bom. E acho que aí esse contexto, né, da importância de um título, a dificuldade de se ganhar um título, né, aquela coisa da hegemonia, é muito difícil você ganhar um campeonato brasileiro, cara, é Muito. dificílimo. E o Vasco fazia 15 anos que não ganhava, enfim, 1-0, única final de brasileiro do Vasco que foi um gol único, muito eu falo muito todo podcast que eu participo, eu falo muito por conta do Acácio, que o Acácio que Fechou o gol. fechou o gol, eu fiz o gol, mas quem garantiu foi ele que ele fechou o gol depois, que o São Paulo pressionou. E acho que é isso, né, cara, 1-0, 15 anos sem ganhar o título, única final, um gol único de campeonato brasileiro, o pelo tamanho do Vasco, pela história do clube, pelo tamanho da torcida, marca, não tem como, né, cara, não É, tem um mais título brasileiro não não tem tem como não como não marcar, marcar, hein. como você na É, rua aí cada, né, isso, gol único e isso, tal. é. E eu sei que você já deve ter respondido muitas vezes isso, mas esse gol ele com certeza tá na retina ainda, né? Sim, Se sim. você fechar o olho, tu vê ele Ah, sim, sim. como se fosse hoje. A jogada foi muito bonita, né. Eu, uma jogada de toque de bola coletivo, de qualidade, de Quem movimentação, faz o cruzamento? né, o Luiz Carlos Vinck. Então, assim, era retrata muito o que era aquele time, a qualidade daquele time de com posse de bola, com buscando gol. E só pra gente ter noção, fala os principais jogadores desse time aí, só pra galera ter noção de quem do Ah, lado do Vasco, era o Acácio, goleiro, né, que goleiraço histórico, o Luiz Carlos Vinck, lateral, também, Mazinho, tetracampeão do mundo. a zaga era Marco Aurélio Quiñones, Zé do Carmo Boiadeiro, William e Bismarck, né, eu e Bebeto, era um Nossa, timaço, né, era um esse timaço. quadrado aí é É, brincadeira, né, era um esse quadrado timaço. e pra galera ter mais noção ainda, e do outro lado do São Paulo, quem estava lá também? Pô, era Gilmar, o Rinaldo, o Goleiro, goleiro, Raí, tá, Bobô, nossa, pô, o Bobô que foi Nelsinho, campeão, tinha sido Ricardo campeão Rocha, com o Bahia no ano isso, anterior. Ricardo Ricardo Rocha, Rocha, zagueiro, era um timaço São Paulo também. nessa época também não era Edivaldo, brincadeira, né. é, Cada time no Brasil que você olhava timaço, era timaço. timaço, tinha 4, 5 craques. E, Sorato, você citou aí Eurico Miranda, cara, você citou Uhum. aí Eurico Miranda. Como é que era essa relação com o Eurico, cara? Eu sempre quando eu paro pra o Eurico é folclórico Sim, demais, né, sim. pra gente que acompanhou a trajetória, ele atuando pelo Vasco, do jeitão dele, eu vejo até que ele é bem admirado até por tem as ressalvas, mas ele é bem Sim. admirado até por outros torcedores. E como é que era isso, cara, o Eurico Miranda? Cara, ele era aquele sim, primeiro um cara que fazia tudo para defender o O Vasco, Vasco, certo. que era possível fazer, ele fazia, né. E era um que no dia a dia, ele era muito presente e tinha muito conhecimento disso, né, do futebol, do acho que ele passava muito pra gente o que era a grandeza do clube, como a gente tinha que agir, se alguma coisa tivesse faltando, ele era preciso para intervir, então assim, mas era esse cara folclórico. Folclore não digo assim, mas essas histórias que todo mundo ouve, mas é um cara assim, um coração enorme, sempre teve, toda hora que você Homem de precisa palavra, uma coisa que a é gente sempre isso, ouve falar que ele era isso, uma é. pessoa de E palavra. assim, sempre pronto a ajudar, sabe. Quem precisava de alguma coisa, eu passava por alguma dificuldade, chegava: "Pô, doutor, eu preciso vamos resolver", entendeu. Então assim, obviamente que no final teve umas ressalvas ali, né, teve alguns problemas, mas, eh, comigo, as passagens que eu tive com ele, cara, sempre muito Muito tranquilo. tranquilo, é. E quando ele entrava no vestiário, a galera tinha que É, respeitava até porque, assim, eram intervenções, necessárias, entendeu. ele tinha o time Tinha o certo. time, ele tinha o time, é. Ele tinha esse time correto,
conhecimento assim, do que fazia realmente, né? Tem alguma intervenção dele assim que tu possa compartilhar ou dizer Cara, assim, eu acho que que foi assim, não, importante? assim, porque assim, os problemas do dia a dia do futebol, às vezes a falta de resultado, Certo? às vezes algum problema entre jogadores ou com comissão técnica, assim, coisas que fazem parte de qualquer trabalho, né? Qualquer ramo, né? De atividade, né? Então, você ter um cara, um diretor que chega e tem a leitura correta da situação é importante, né, cara? Então, assim, a hora que ele precisava ser mais duro, ele era, e na hora que a coisa estava bem, ele sempre estava presente, com menos intervenções, porque a coisa estava fluindo, mas sempre cobrando muito do treinador, do comandante para Perfeito. a coisa andar, entendeu? Eu acho que era por aí, era por aí. Show de bola. E ele aí 89 você fica no Vasco até quando? Depois você acho que você volta, né, Isso. mas aí você nessa Até o primeira 92. até 92. E Isso. aí de 92 você vai pra onde? Vou pro Palmeiras. Para o Palmeiras. Você pega o Palmeiras Parmalat, chega a Isso, pegar é o início chega o início do Palmeiras Parmalat. isso. E aí você fica lá no Palmeiras até quando? Até 94. Ah, então você pegou bem ali a É, fasezinha. eu fui bipaulista, né, e brasileiro. Eu saio, no brasileiro de 94 eu chego a participar de alguns jogos, mas no banco, acho que naquela época você não podia jogar, se você jogasse você não podia ser transferido. Aham. Mas eu fui a alguns jogos no banco ainda, então peguei ali. Fez parte do grupo. Eu não conto como bi-brasileiro porque Mas 93 tu eu tá. tava, fui campeão brasileiro, fui bi-paulista em 93, 94, né? E brasileiro 93 e durante o brasileiro 94 eu Foi saio. transferido. Isso, E, pô, você só jogou com o Cobra mesmo, só com isso, que esse Palmeiras Parmalat é brincadeira. esse era brincadeira. Esse era brincadeira. Você pega quem é? Pô, Djalminha? não, Djalminha eu não Foi pego. depois? O Djalminha foi depois, mas eu pego Mazinho, Zinho. Cozinha daqui de Nova Iguaçu, cara. Isso, Quero trazer ele aqui. eu pego César Sampaio, Rincon, Nossa, Edilson, o Evair. Pô, velho, é era um timaço, esse aí é brincadeira. um timaço. E Edmundo, né, que depois foi pra lá, Antônio Carlos, zagueiro, Clebão, zagueiro, Roberto Carlos. se pegar isso aí, praticamente todo mundo foi campeão do mundial depois, né, seja em Era 94 uma ou seleção, cara. 2002. Era uma seleção. Esse de 93 foi o dos 100 gols, não? Não, sem gols foi acho que em Ah, 96. acho que foi a outra fase Foi o do do Djalmin e Luizão, acho. isso, Outra é. fase, né? É outra E Miller, eu acho, Luxemburgo, treinador também. e esse de 90 isso que eu ia perguntar, 93 o treinador era o Lucha? Quando eu fui era o Nelsinho Batista. Que já te conhecia do Não, Nelsinho Batista era do Nelsinho Rosa, que era do Vasco. ah, tá. Nelsinho Batista era de São Paulo, que tinha feito um trabalho no Novo Horizontino. Tinha aquela final que foi Bragantino e Novo Horizontino. Aham. Ele era do Novo Horizontino, o Nelsinho Rosa. Batista. Nelsinho Batista. Pai do Eduardo Batista, que é o treinador, que também rodou aí. E depois chega o Tacílio Gonçalves, que faleceu aí há pouco tempo. E depois é o Luxemburgo. E você pega o Luxemburgo lá. Pega o Luxemburgo diferente mesmo nessa época muito, né? era muito, sabe muito. Até hoje, cara, faz falta ele não estar no futebol. Faz, né? Ah. Inclusive, até puxando esse gancho aí, essa passagem que ele teve no Vasco ali, 2019, né? Isso. Foi uma passagem muito boa, né? Eu acho que, assim, tem alguns nomes, né, grandes treinadores que eu acho que tem que estar no futebol, eu acho, cara, entendeu? Ele faz falta, né? Muito conhecimento, muita experiência, entendeu? Muitas situações vividas, acho que sim, em todos os momentos, ganhando, perdendo, eu acho que você não pode desprezar, acho que uma experiência dessa, né, cara? A gente vê, assim, por exemplo, o Abel Braga foi lá no Inter, pegou numa situação e acho que hoje está lá como diretor Isso. técnico. Eu acho que esse tipo de referência, né, tem que ter. Eu acho que tem que ter. O Muricy, até pouco tempo, estava no São Paulo, se afastou, acho que por problema de saúde. Então, assim, eu acho que esses caras que têm muito a contribuir para o futebol atual, né? Porque nada contra inovação, modernidade, mas eu acho que a experiência conta muito, né, cara? Conta. A experiência não tem jeito, cara.
Um cara de 30, 40 não vai ter a mesma experiência de um cara de 70, de 60 e pouco, obviamente tendo condição, tendo saúde para trabalhar, eu acho que cara, mas pessoas como o Luxemburgo, Abel Braga já tá, tem muita gente boa aí, cara, que poderia estar auxiliando, Tá né? contribuindo, né, pro futebol brasileiro. Isso, não digo nem assim, mas os clubes mesmo, principalmente esses clubes que têm dificuldade, porque no futebol brasileiro tudo é difícil. Até você tendo a situação arrumada como o Flamengo tem hoje e o Palmeiras, é difícil. Certo. Então você tendo pessoas ali com essa capacidade, com essa experiência, eu acho importante. Eu acho importante. E o Luxemburgo faz falta tem que estar atuando no futebol, pô. E ele fez os principais times da década de 90 e 2000 foi no comando dele, né, cara? Você pegar aí o próprio Palmeiras, Parmalat, aí você vai pro Corinthians depois, o Cruzeiro 2003 e tá tudo com a chancela do homem lá, né? Pô, não, porque, cara, ele é muito conhecimento, né? Ele era um cara que leitura muito boa, né? E taticamente, sempre à frente do tempo, a realidade é essa. Sempre foi. E aí, Palmeiras, Parmalat, você fez parte de 93, 94, vai pra onde, Sorato? Depois eu vou pro Cruzeiro. Cruzeiro. Aí rodo Cruzeiro, rodo Juventude, também era patrocinado pela Parmalat, Santa Cruz também. Aí volto pro Rio, Bangu, Botafogo. 96. Você joga Botafogo e Fluminense também aqui no Rio, né? 2003, Fluminense. E aí eu volto pro Vasco depois do Botafogo, em 97. E aí você vive uma outra boa fase do Vasco, né? Isso, aí campeão brasileiro, 97, 98, campeão carioca e da Libertadores. Esse daí também era um timaço, né? Era, pô, timaço. O Edmundo no auge ali, melhor do mundo, Edmundo. Edmundo, Evair, Mauro Galvão, era um timaço. Juninho. Pegou o início ali do Juninho. Isso. Mais uma leva boa de Carlos Germano, goleiro. De craque do Vasco da Gama. Outro momento histórico também do clube, né? Ali veio a Libertadores, né? Isso, 98 Libertadores. O Edmundo já não tá mais, não é isso? Não, na Libertadores não. Ele não tá mais. E aí você chega a participar do Mundial? Tu tá lá naquele jogo do Mundial? Eu viajei, tava lá. Tava lá. Ali foi triste. Foi triste. Até porque, pô... Jogou muito mais do que o Real Madrid. A realidade é essa. Mesmo sendo flamenguista, secando no dia, mas a gente tem que confessar que jogou muito. Jogou muito, talvez tenha sido a última grande atuação de um clube brasileiro numa final de Mundial. Porque outros ganharam. Sim, mas não com Mas não com aquela imposição. Porque, assim, foi uma... Pra quem é mais novo não sabe, mas foi uma imposição mesmo. Eu até, quando falo sobre isso, eu recomendo que assistam. Né, cara? Vai aí na internet, busca esse jogo e assista. Porque... Foi, assim, foi uma imposição É muito mesmo. diferente as últimas decisões com participação de brasileiro, né? Exatamente. Você falou aí, foi uma imposição absurda, cara. Exatamente. E coisas do futebol, né? Isso aí. Aí foi lá o Real Madrid, para a alegria dos flamenguistas. Para a alegria dos flamenguistas, desculpa, Sorato. Mas o Real Madrid foi lá e ganhou. Eu vou parar um pouquinho que a gente vai falar de mais um parceiro, tá, Sorato? E aí a gente retorna. Agora eu quero falar com você que está aqui nos acompanhando da GoMaster. Você que tem um negócio, uma empresa, você que tem empreendimento, que está crescendo. Um negócio ele precisa crescer com planejamento. E a GoMaster, ela é para quem quer potencializar o crescimento da sua empresa. O que a GoMaster faz? A GoMaster, ela cuida da presença digital da sua empresa de forma organizada, funcional e preparada para todas as tecnologias aí do futuro. Inteligência artificial que está na crista da onda. A GoMaster ela trabalha para quem quer organização, estabilidade e tranquilidade. Então,
se você quer um posicionamento diferenciado na internet, não ficar só limitado à rede social, se você quer avançar na IA, nas redes na parte de site, hospedagem, e-mail integrado, a GoMaster é quem vai te ajudar com isso. Agora eles lançaram um assistente de inteligência artificial que atende o teu cliente, ele agenda visitas com o teu cliente e até vende para você. Então, leva a tua empresa para a GoMaster, que ela vai te potencializar dentro do mercado digital. Se você usar o cupom do Baixada Podcast, o cupom Baixada Pod, na assinatura da hospedagem do teu site, seu primeiro mês e a migração, ela sai totalmente grátis, tá bom? Então, ó, GoMaster, boas ideias que movem o mundo. Chama lá na GoMaster, chama o Júnior. Quando você fizer contato lá, chama o Júnior da GoMaster, que ele vai te ajudar. Fala que você veio pelo Baixada Podcast e ele vai te dar um atendimento diferenciado. Beleza? Bom, vamos seguir aqui. Sorato tá na mesa, grandes histórias. A gente tá podendo ouvir bastante coisa aqui da vida do Sorato, aprender. Eu mais uma vez te agradeço, Sorato, por estar compartilhando com a gente, compartilhando com a nossa audiência. Para você que é jovem, para você que quer se inspirar, você que sonha ser jogador de futebol, tá aqui alguém que venceu, que chegou lá onde você tá buscando. Então, e a gente estava falando sobre o Mundial, né, de 98 do Vasco. Se você não assistiu, assiste lá. Deixa eu aproveitar também, Sorato, que eu não falei no início. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, nos siga nas redes sociais, @baixadapod.ofc no Instagram e baixadapod.ofc também é o nosso canal do YouTube, que é de suma importância que você vá lá, se inscreva no canal, ative as notificações para receber nosso conteúdo. Também vou abrir aqui para o Sorato deixar a rede social, o Sorato já para o Jorge coloca aqui pra gente. @Sorato_89. Pô, tem que ter. Tem que ter 89, boa. Então, @Sorato_89. Você vai lá, segue o Sorato, mostra a nossa força aqui do Baixada Podcast. Chega lá na rede social do Sorato, que vai ser bem legal você poder acompanhar. Bom, Sorato passa pelo Botafogo, Fluminense, volta pro Vasco, depois vai pro Cruzeiro, é isso? O Cruzeiro é depois. E aí eu queria já pular, Sorato, pra sua passagem. Eu sei que foi uma passagem curta, mas acaba sendo uma conexão pra gente aqui como Baixada Fluminense. O Sorato foi o último clube? Foi. Encerra a carreira aqui no Tigres, Isso. da cidade de Duque de Caxias. Isso. Como é que foi essa experiência, Sorato? Fazer parte desse grupo, participar dessa... É um clube Esse jovem, clube. né? É um clube Exato. jovem e tinha acabado de chegar na primeira divisão, né, do futebol carioca, né? Era o caçulinha do campeonato. E eu já tava com 40 anos ali, cara. Eu joguei até 40, foi o último clube. E a gente fez um campeonato até com uma certa dificuldade. Primeiro ano difícil, né? Mas o time consegue permanecer na primeira divisão. E a gente é campeão da Taça Rio, da Copa Rio, que tem o campeonato do segundo semestre aqui, né? E Conseguiu levantar a taça. foi um campeão ali, cara. Mas foi uma experiência legal de contribuir para um clube jovem, para um elenco jovem. Como é que era essa relação com a garotada? Dentro do clube, ver um jogador consagrado Eu acho que assim, ali no meio dele. Assim, é isso. Eu acho que esses clubes precisam disso, né? Eu acho que para passar um pouco mais de segurança, de vivência, a coisa da experiência que eu falei de que tem algumas figuras, né, que precisam, às vezes, tem que estar perto. Eu acho que eles enxergaram isso em mim na época, né? E aí foi isso. A gente passou por alguns momentos difíceis. E quando o cara tem uma certa experiência, você pode lidar melhor com a situação e pode, de repente, passar mais confiança para os jovens, né? Acho que foi isso ali o meu papel. E aí eu encerro a carreira e começo ali como auxiliar técnico também. Foi o meu primeiro clube No Tigres. no Tigres, com trabalho já na comissão técnica, assumo o time um período, enfim. Foi bem legal, foi bem legal ali, cara, assim. Uma pena que o Tigres
obviamente, o futebol não é barato, mas a estrutura lá sempre foi muito boa, né? Sim, até hoje é boa, né, mas Isso, ele realmente deu isso, uma caída nos resultados esportivos. isso. Mas é a dificuldade do futebol, não tem como, não tem como. Futebol é difícil, é caro fazer futebol, não é barato, Exato. precisa de investimento, né? E se você tem objetivos maiores, né? Não, você tem que ir investindo, né? Mas é um clube que tomara que volte aí, porque eu acho que era uma totalmente diferente de outra coisa, era um clube já com uma gestão bem profissional, Aham. enfim, mas eu acho que tomara que volte, faz falta, eu acho que faz falta um clube com um estádio bonitinho, simpático, Isso. então assim, eu acho Ah, pra gente importante. aqui da Baixada E seria é legal, né? importante. Hoje a gente tem o Nova Iguaçu, né, que conseguiu aí se Isso, consolidar, é. conseguiu se Baita consolidar. trabalho de base, principalmente o Nova Iguaçu, né? Exato. Que mantém o clube na primeira divisão, né? Exato, O exato. trabalho ele é muito bom. O Zinho fez um trabalho lá Isso. bem no início, né? E hoje se mantém. Sim. Se eu não me engano, quem tá lá hoje, assim, o Andrezinho tá lá na Não. comissão Isso, técnica. E o Tigres, você falou bem, ele já começou bem profissional, É. e tanto que teve resultado rápido, uma ascensão rápida, mesmo Isso. sendo o clube jovem ali de Duque de Caxias. E você, na época, já tinha tido contato com a Baixada Fluminense ou foi a primeira vez? Não foi a primeira vez, só E de precisou vir morar pra cá não, ou não, não? não, E não. aí tinha que vir pra cá pra treinar. Isso, é. Tinha que diariamente vinha pra cá pra Vinha pra treinar. cá. E Isso, vinha, vinha o quê? Da Barra? da Da Barra Barra. pra cá. Recreio, Barra, Ah, legal. E esse trajeto aí acho que era mais difícil do que hoje, né? é longe, né? Era É. longe, mas, pô, vinha amarradão, vinha amarradão. Muito bom, muito bom. E aí esse é o último clube. E aí, Sorato, eu queria fazer algumas perguntas aqui, porque você, como a gente comentou, você jogou com muita gente boa, cara. É uma coisa de doido. É coisa de doido. E aí, se o Sorato tivesse que fazer uma seleção aí, Nossa, uma seleção de jogadores que você jogou junto, junto. Caramba. pra gente começar aí. Pô, eu acho que assim, goleiro Carlos Germano, obviamente com a Cássio também. Difícil escolher, né? Mas Isso pô, são dois monstros sagrados do Vasco, né? Mas acho que Carlos Germano, pela campeão da Libertadores, né? A Cássio foi campeão brasileiro, né? Os dois disputaram Copa do Mundo, então são jogadores de nível. uma prateleira lá de cima. Mas o Carlos Germano, é, aí, Luiz Carlos Vinck não pode deixar de fora, porque, pô, me deu Pô, esse aí, um cruzamento da minha. capitão. Boa. E na zaga, cara, assim, de jogadores de qualidade, eu joguei com muitos bons zagueiros, né? Mas eu acho que, assim, um que no Vasco, acho que até não, ele é falado, mas acho que nos grandes clubes, acho que nos grandes times, ele não figura muito. O Donato. O Donato jogava demais, É cara. mesmo, realmente, ele não é muito O comentado. Donato, cara, que qualidade técnica absurda, cara. Depois foi pra Espanha, fez vida lá, se transformou, Se naturalizou jogou, espanhol, né? jogou na seleção espanhola. Aham. Acho que Donato, Mauro Galvão, Esse era porra. absurdo. E lateral esquerdo, cara, eu joguei com o Roberto Carlos lá no início, né? Jogou com o Felipe. Felipe, mas o Mazinho, nesse período de lateral esquerdo, em 89, era absurdo, cara. Era absurdo. O que o Mazinho jogava era, porra, absurdo, absurdo mesmo, cara. Aí meio campo é fogo, cara. Agora que eu quero ver, campo, Sorato. Agora que meio eu campo quero tem ver. uns irmãos que, pô, cara, mas assim, cara, Porque tu jogou com muita pô, eu gente joguei boa, com, cara. Essa daí vai ser. cara, joguei com Bismarck, joguei com Giovani no Vasco, joguei com Zé do Carmo, que é um zagueiro com um volante histórico também no Vasco, que era o capitão lá de 89. Pô, no Palmeiras peguei, cara.
Rincon, César César Sampaio. Sampaio, Zinho. Nossa. Cara, era. O problema aí é contigo mesmo. Eu não tenho que escalar. Vou puxar sardinha pro Vasco, porque, pô, eu fico, Usar o critério. Usar o fico critério, mais em casa, entendeu? usar o critério do Vasco. Vou usar o critério do Boa, Vasco. boa. Boa saída. Será Mas eu assim? acho que, cara, Zé do Carmo, Giovani, meio campo, O príncipe, né? e Bismarck. Eu acho que o Bismarck é meu irmão, que a gente jogou junto desde base, era aquele entendimento, só no olhar já entendia o que era jogado, o que queria, enfim. E aí o ataque, cara, é fogo, né? Eu tenho que estar no time, eu tenho que só escalar. Não, você que sabe, você que sabe. Não, Vou te que eu joguei só. Cara, que eu joguei, eu acho que seria, enfim, acho que Edmundo, Roberto e Bebeto, acho, cara. Caramba, cara. E, pô, E ainda deixa o Romário de fora. pô, olha isso, olha a situação. Mas eu acho que assim, que o Romário, ele jogou junto pô, era também é um dos melhores da posição do mundo, né? Aham. Todos os tempos aí e tal. Mas a gente não jogou tão junto, entendeu? Tá, boa, boa, bom critério A também, gente bom critério. jogou, quando eu subo, ele logo, foi em 88, ele é vendido logo em seguida. Eu subo, depois joguei com ele no Fluminense também, Mas já período final de carreira. final de carreira, Mas é um cara referência, né? Não tem Pô, como. mas ficou um timaço. Timaço, Isso aí, tá Quero ver quem vai maluco. correr pra marcar esse time, mas, pô. E olha que tem muita gente de fora, né, cara? Pô. Quem ficou de fora aí? Você citou Pô, alguns, né? O próprio Romário. Pô, tem Juninho, Nossa. tem, cara, Felipe, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Pegou Rivaldo também? Rivaldo, início do Rivaldo no Palmeiras. Pô, Rincon, enfim, muita gente. Antônio Carlos, zagueiro, Clebão, zagueiro. Joguei com gente muito boa, cara. Boa. Cara, isso é. A gente fala assim, as pessoas não. Acho que quem é mais novo não tem noção. Quem já tem na nossa idade assim, já ele consegue ter uma noção melhor. E aí, a gente citou. Você citou aí Bebeto, Roberto, Edmundo, a gente já citou Romário. Desses caras aí, quem era o mais decisivo deles, cara? Cara, eu acho assim que eles foram, cara, assim, por quantidade de gols, né, cara? Acho que o Roberto é É imbatível. imbatível. Hoje que, pô, é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, o maior artilheiro do Campeonato Carioca. Pô, acho que é o maior artilheiro do Maracanã, dos confrontos contra todos os grandes. O Roberto era muito decisivo, cara. Muito, muito, muito. O Romário chega, acho que perto ali. Mas os três faziam muito gols, né? O Edmundo de 97 foi um absurdo, cara. Foi um absurdo. Um absurdo. E tu viu de pertinho, né, Cara, eu falo, é engraçado, às vezes eu conto isso, né? Em esses podcasts que eu participo. É, eu falo, pô, às vezes o grande público via só na hora do jogo, né? As jogadas ali. Pô, eu via todo dia no treino, cara. Treino, né, cara? Os caras fazendo aquilo todo dia, toda hora nos treinos, cara. Então cara, era absurdo, cara, absurdo. Mas acho que decisivo, assim, cara, o Roberto tinha uma característica que era, acho que melhor do que a do Romário e do Edmundo, que eram as faltas, né? Ele ainda batia falta, né, Roberto? Pô, cara, É era brincadeira. absurdo, cara. Ele era muito completo como Muito. centroavante. Era. E no final da carreira ele meio era mais um meia do que um. Porque tinha ali o O Romário. próprio Romário, né? Ele recuava um pouquinho, então ele deu muita bola pro Romário fazer gol, né, cara? Eu já vi o Romário falando disso em Isso. entrevista. Já. Então assim, mas eu acho que ele tinha esse diferencial das cobranças de falta, né, cara? A gente tá falando do Roberto, né? Um 9 nato. Você foi um 9 nato também. E hoje em dia a gente vive essa carência dos camisas 9, né, Sorato? Aí no Isso. futebol brasileiro. Você tem, assim, alguma explicação para essa falta
desse jogador tão característico que a gente sempre teve no futebol Sim, brasileiro, dessa falta? eu acho que o Brasil teve uma sequência de grandes nomes, né, cara, de craques nessa posição, né. E a gente tá passando um período meio difícil, né. Tem alguns grandes jogadores, acho que essa característica desse 9 hoje mudou um pouco, é um jogador que tem que ter um pouco mais de mobilidade, um pouco Sim. mais movimentação, acho que por conta do que foi o do comportamento das equipes defensivamente falando, né. Então assim, ou se quando você tem espaço, quando você tem os contra-ataques, senão você tem os times muito compactos, né, todo mundo recua muito hoje, as linhas próximas Aham. ali, né, Tudo tudo fechado. muito fechado, então você tem que ter esse 9 de mobilidade, né, não é aquele 9 que nunca foi um 9 muito paradão, né, mas um que era só referência ou que às vezes participava pouco da construção, ou estava ali só para o último toque na bola. Acho que essa característica desse 9 mudou um pouco, a gente tem bons jogadores aí, né, mas acho que como o Brasil produziu muito, realmente não tá se fazendo tanto mais, né, cara. Então, assim, você vê aí a dificuldade da seleção brasileira, de encontrar Esse cara. esse cara, né. Então, assim, a gente tem o Pedro que se destaca, mas muito altos e baixos, faz muito gols aqui no Brasil, mas na seleção acho que não se mantém, não é Parece uma que falta intensidade pra não ele, é né. uma presença constante na seleção, passou por contusões aí também que atrapalharam um pouco. Você vê o Richarlison, que é o que tá indo agora, né, testaram mais alguns, Igor Jesus foi testado, e agora é o João Pedro, eu acho que é o da vez, né, cara, que é o do Chelsea, né. Ele é Acho muito bom jogador, né, ele é cara. muito bom jogador Mas precisa levar isso pra seleção, né, mas isso, eu acho ele muito bom ele é jogador. muito bom jogador. Então, assim, é essa característica do 9 hoje, né. É um cara de mobilidade, é um cara que às vezes sai lá do meio de zagueiro, se junta ali com os meias, ou faz uma triangulação pelo lado do campo, flutua muito e tem presença de área, né. Eu acho que Aquele faro do gol, né, que o 9 é é, isso, né, cara. e o João Pedro tem Tem. isso, ele tem isso, né. Então, eu acho que é o da vez aí, eu acho, cara. Boa. Tu vê, falar de ter chance na Copa do Mundo, eu acho que pelo menos do meu ponto de vista, o Brasil sempre tem chance, né, Sim, sempre sim, tem, porque sim. a Copa É assim, é o momento, né. é um momento. Porque se a gente analisar individualmente, assim, ó, os jogadores que estão indo constantemente para a seleção, sendo convocados, pô, os caras são muito bons, né, cara? Exato. São muito bons, são referência nos clubes que jogam, do meio para frente, então, pô, enfim, mas precisa da liga, eu acho que as Isso. laterais que tem sido uma dificuldade, né? Lateral esquerdo, lateral direito, essa definição, hoje você não sabe quem é o lateral esquerdo ou o lateral direito titular da Não seleção. sabe. Quando antes você tinha ali a cadeirinha cativa do Roberto, do Então, assim, Cafu, do Jorginho. a gente fala assim: nunca ninguém tem uma cadeira", mas assim, Já era uma referência por clara. exemplo, a gente vê ali, pô, Vinícius Júnior é o cara ali. Isso, A zaga, pô, tem ali o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, que exato. hoje são os titulares. Foram outros zagueiros, mas são esses os titulares. Enfim, e do meio para frente também, eu acho que você vê isso, né, Aham, cara. aham, é verdade, é verdade. Agora, ali no meio-campo, que eu acho que também ali tem os volantes, pô, Casimiro voltou, eu acho que é uma segurança ali. O outro tem jogado é o Bruno Guimarães, mas não sei se tem esse poder, entendeu? E aí o outro meia que a gente não sabe, será que vai ser o Neymar, pô, vai ser esse cara? Tem o Paquetá, será que vai ser esse cara? Entendeu? Tem algumas opções ali, por exemplo, pô, o Rodrigo felizmente machucou agora, o Lesão garoto, agora. que é um jogador que às vezes joga numa função de meia. O Rafinha do Barcelona já jogou de meia ali por dentro. Tem o Estevão, que é o garoto que está muito bem, então eu Uhum. acho que Aí tem o Endrick, é o né. Endrick que voltou depois que saiu do Real e voltou a atuar mais também. Pô, tem o Ryan agora lá que acabou de E tá indo bem demais, cara, né, cara.
assim, não sei se vai dar tempo para essa Copa. Mas ele tem personalidade. Tem personalidade, pô, infelizmente teve a contusão aí do Rodrigo, ele é um jogador que de repente se verdade. encaixa nessas funções, enfim, Essa contusão do Rodrigo pode abrir essa brecha pro é, Ryan, realmente, que talvez não teria um tempo para pois ter é, oportunidade. porque assim, o ciclo da seleção foi difícil, né? Esse ciclo, né? Bem difícil. difícil, com muitas mudanças. Primeiro na CBF, né? Na direção, né? E depois com muitos treinadores, né? Sem sequência, interrompendo. Vai um, tira, pô, vai o Diniz, não é? Depois vai o Dorival, não é? Depois aí vai esperar o Ancelotti, que demorou muito para definir, conseguiu a classificação, mas é um ciclo com trabalho curto, né? Do Ancelotti. Do Ancelotti, né, cara? Então isso, assim, o Ancelotti tem esse poder de fazer a coisa funcionar. Porque, como eu falei, como quando a gente começou a falar disso, individualmente tem muita qualidade. Tem muita qualidade. Certo. Então, assim, vamos ver esse período aí, esses Se próximos dá essa jogos. liga, né? Ele fala que acho que já está praticamente definido o grupo. Obviamente tem essas questões de contusão que sempre são históricos e sempre teve. E agora já teve do Rodrigo, que não era nem tão próximo assim da Copa, mas já teve essa questão, que era um jogador que estava figurando em todas as convocações Sim. praticamente. Ancelotti já conhecia do Já Real Madrid, conhecia, era um nome praticamente certo. que ia facilitar o trabalho dele, Exato. por conhecer o treinador, por conhecer como trabalha, para passar para os outros, como o Casimiro, acho que facilita o trabalho, porque já conhece também. Perfeito. Então, assim, são situações que vamos ver agora essa próxima convocação, porque, cara, é agora, tem 2 amistosos agora em março e depois Depois já é já é a definitiva, né? definitiva. Então, assim, tá muito em cima, mas o Brasil tem essa coisa, e quando vai desacreditado é que 94, 2002 foi assim, foi né? Essas assim. duas últimas. Então, assim, tem muita qualidade. Agora, E você acha que o Neymar precisa ir? Se fosse o Sorato, tivesse essa cara, decisão. eu acho que tem que ir. É, Na minha visão, você tem como que ir. jogador que Tem que ir. vivenciou aquilo ali, faz a Tem que ir. diferença ter um cara como o Neymar. Tem que ir. Para mim tem que ir. Obviamente, se não se contundir, ó, Certo? essa questão, solucionada essa questão, mesmo com abaixo da condição, 50% do tem que ir. Neymar tem que ir. Tem que ir. Estando físico ok pra jogar, Tem que ir, para mim tem que ir. Porque é isso, ele acho que é o último dos grandes é verdade. craques Extra classe é o último. é o último. Tá, então, os outros que podem virar estão no início, muito no início. Exato. E até mesmo ele é uma referência para esses jogadores que estão na seleção hoje, né? Todo mundo gosta dele, todo mundo. Você vê ele, pô, é, mesmo ainda sem ritmo, cara, a bola Da bate bola. no pé. Diferente, cara. E ele tendo um entorno de qualidade, como tem a seleção, eu acho que, cara, Tem que estar lá. e parece, né? O que a gente vê, parece que ele realmente está focado nisso, né, cara? Sim, sim. Focado nisso, né, cara? Então, assim, muita coisa se fala, muita gente dá pancada nele, por outras questões, às vezes nem por dentro, que é o que é dentro do campo, mas, cara, não tem ninguém com a qualidade dele hoje, cara. É verdade. Tem, cara. Mesmo ele não é mais o Neymar do trio lá MSN. Não é, cara. Aham. Não é, cara. Porque ninguém é. Pô, você passa de 30, As 32, lesões que 33. teve. Pô, você é um jogador. Mas mesmo dentro dessas limitações dele, ele ainda se sobressai, cara. Uns 20 minutinhos de Neymar em campo Pô, é é diferente. suficiente, né? É diferente, cara. É diferente. É jogador que fica acostumado com jogo grande, com responsabilidade, entendeu? É isso. Para mim tem que estar. Boa, Tem que boa. estar. Então a gente como brasileiro, a gente critica, mas a esperança tá sempre lá, né? A gente É vai, isso. vai botar camisa, vai botar Vai ser bandeira, festa todo vai jogo, vai fazer fazer festa, festa, vai esperar. É isso. do mesmo jeito, É isso. do mesmo jeito.
Isso. Sorato, a gente tá caminhando pra finalizar, cara. Mais uma vez quero te agradecer. Ah, que isso. Eh, a gente já falou sobre seleção brasileira. Antes de eu fazer aqui as perguntinhas finais, aquelas brincadeiras que você sabe que tá acostumado. O jogador de futebol já deve estar de saco cheio dessa brincadeira, mas a gente tem que fazer, faz Aham, parte. aham. Mas antes de fazer essas brincadeirinhas, né, que a gente programou aqui, eu queria te perguntar, porque você acompanhou de perto o Diniz, cara. E eu, particularmente, é algo particular meu, eu gosto bastante do estilo do Diniz. Apesar. Eu discuto muito no trabalho, as Uhum. pessoas falam, não, tá maluco, que o Diniz, que isso, que ele é bem contraditório. Não sei se você jogou com ele, não sei se você já conhecia ele de antes, mas como é que você vê esse estilo do Diniz? Como é que você viu esse trabalho dele no Vasco? Cara, eu acho que assim, o Diniz é isso, tem a maneira muito particular, peculiar de fazer o time jogar, e ter a ideia dele, né? Aham. E tanto é que muitos copiam ele. Sim, sim. Então, assim, eh, mas cara, futebol é o resultado, entendeu? Eu acho que o trabalho do Diniz foi muito bom, entendeu? Só que os resultados não, E não, o nosso futebol é, trabalha não muito. apareceram. E aí, quando isso não acontece, o ambiente fica realmente não fica bom, né? Por N questões, né? Pressão externa, até mesmo ah, interna, se cobrando, e, enfim. Mas é um treinador que, assim, de ponta, né, cara? Ponta. Isso aí não tem como Não tem negar. como. É Bateu campeão em um Libertadores. cara sério, um cara que é honesto, trabalha pra caramba. Entendeu? E às vezes não encaixa, cara. Não encaixa, não encaixa. Aí pega um trabalho, um clube Se se reestruturando. reestruturando, faz um bom trabalho no brasileiro, em algum momento ali teve uma sequência boa, depois voltou a ter uma sequência ruim, mas conseguiu ir avançando na Copa do Brasil, né? É muito por conta desse trabalho dele. Mas vira o ano, perde algumas referências do time, e aí a coisa, sim, fica difícil, né? Porque pô, você perder Ryan, que era a referência técnica e de gols do time. Você perde Coutinho, que é uma referência, mesmo não estava atravessando um bom momento ali, mas é uma referência. Experiência. E o Verratti, que era um cara que não era titular mais do time, mas era um cara que faz gol, que entrega gols, uma temporada, gols importantes, uma quantidade de gols importantes, né? E aí perde e ele sai, né? Depois o Diniz sai, mas quando ele perde esses 3 jogadores Pesa praticamente muito. de uma vez, por mais que o Vasco tenha feito boas contratações, até você chegar com esses bons jogadores e encaixá-los ali, e eles se sentirem à vontade, entenderem a dinâmica do trabalho, a ideia de jogo, conhecer característica de todos os outros jogadores, demora um pouco, né, cara? Então, assim, não é porque o cara é bom jogador, tá jogando lá no time tal, você traz pra cá e vai continuar a mesma coisa. Existe um tempo de adaptação. Ainda mais vieram muitos estrangeiros e Aham. tem essa adaptação Cultural. cultural na cidade, no local que tá. Enfim, faz parte, cara. E o futebol, A às gente vê vezes, o Felipe Luiz aí, né? o futebol às vezes não te dá esse tempo, né? Porque, cara, o calendário esse ano é insano. Então, O brasileiro já O começou. Vasco O jogou o brasileiro já último jogo dia 21 de dezembro, cara. é doideira. É doideira. E a gente já tá tendo, tá o quê? Na terceira rodada já do brasileiro, quarta. Cara. Realmente, esse ano tá insano. Mas eu queria te ouvir, legal ouvir você falar assim do trabalho do Diniz, porque eu particularmente gosto. Não, eu gosto também, eu gosto. Eu acho que ele potencializa jogadores até que não tem aquele potencial todo, mas o estilo, ele traz uma confiança pro Isso, cara, passa o confiança. cara consegue jogar, É, né? E, é, e o cara consegue é. desenvolver um Mas eu futebol acho que legal de ver. todo profissional tem que ter alguns momentos de ajuste, né? De Certo. repensar, entendeu? Então, assim, eu acho que é o momento. O Diniz teve isso um pouco tempo atrás,
né, quando volta pro Fluminense. Sim, ali deu pra perceber que ele revisou bastante Já coisa. veio com algumas coisas diferentes. No Vasco já dava para ver também que tinha aquela coisa de sair com a bola lá atrás apertado, às vezes tinha uma bola esticada, que quase você não via no time do Diniz, Uhum. mas tem coisas para serem ajustadas. Eu acho que todo mundo é isso, repensa, pô, tira aí um período sabático para poder ir pensar, Perfeito. e aí vai fazer isso, cara. Daqui a pouco ele volta. Sim, até porque ele era pra E técnico, ele ele é se muito novo, né? né, Pra muito técnico, muito novo, e tem ele uma se carreira encaixa aí em vários times aí pô, ele se encaixa em vários times aí que você vai ver daqui a pouco aí. Tá de volta, tá Tá de dando volta, tá de volta. resultado. É. Bom, a gente falou dos camisa 9, eu quero perguntar se você jogou mais ou jogou menos. Rapaz, isso é. Ah, mas a gente tem que fazer, pô, não tem como, Sorato. Ué, vambora, pô. Jogou mais ou jogou menos? Vamos lá, vou trazer Vambora. os camisa 9 aqui, vou trazer uma galera de agora, vou tentar focar mais nos de agora aqui, pra galera ter noção aí da carreira do Sorato. E eu vou citar alguns nomes que a gente comentou aqui já na mesa. Sim. Igor Jesus, jogou mais ou jogou menos? Pô, cara, o Igor é bom jogador, cara. A minha característica é um pouco diferente da dele, mas eu acho que eu tinha mais presença de área do que ele. Ele faz gol, mas eu acho que eu tinha mais presença de área que ele. Sorato. Isso. Verratti. Cara, eu acho que eu era melhor jogador que ele. Fred. Não, o Fred jogou mais que eu. Boa. Diego Souza, né? Que começou ali de volante, O Diego, foi subindo, eu joguei com o Diego no Fluminense, ele era mesmo? Chegou a volante. jogar com o Diego? Ele era Legal. volante, tava subindo. Acho que como centroavante, eu acho que eu joguei mais, cara. Ele é muito bom jogador, forte também, faz tecnicamente bom, mas acho que eu joguei mais. Jô. O Jô era uma característica diferente, eu acho que ele tinha mais força física que eu. É que a gente vê o Jô no final da carreira, né, assim. Pô, mas acho que tecnicamente eu era melhor, cara. Eu era melhor. Ali na eu acho, parte técnica, eu acho que era o melhor. Jô era mais aquela bola final. Altão, Não, ele era bom grande. jogador, mas eu acho que eu tinha um refino técnico, acho que melhor. Boa. Pedro. Eu gosto do Pedro pra caramba, cara. Acho que o Pedro jogou mais. Tá jogando mais que eu. Boa. E pra fechar, Gabigol. Características diferentes, né, cara? Aham. Por mais de fazia muitos gols, né? Mas eu acho que ele também tem esse refino técnico. Eu acho que ele joga um pouquinho mais que eu. Ah, é? Acho que sim. Eu iria no... Assim, o Gabigol é um ídolo. Pelas características, eu e ele poderíamos jogar juntos. Certo. Porque ele é um jogador. Ele sai um pouquinho mais. Sai um pouquinho mais, entendeu? Então é isso. Mas ele teve um período O 19, 20, 21 ali, Pô, até 22, até 22 ele foi o foi... cara decisivo, assim como ele foi nas finais, né, cara? Predestinado, você usou essa palavra aqui também, né? Difícil. Que o Eurico usou pra você Isso, e ele hoje tem esse título. Isso. Boa. Soratão, obrigado. Que isso. Bola. Rapidinho, passa rápido, pô. Passa. Ó, já vai bater quase 1h30 já de bate-papo. Eu queria que você deixasse uma última palavra aí pra nossa audiência, principalmente pra garotada, pro jovem. Mas assim, porque o nosso objetivo aqui é trazer pessoas que inspirem e que tenham histórias reais, como a sua, que eu tenho certeza que tá contribuindo muito pra quem tá nos ouvindo aqui. Uma palavra final aí pra galera. Eu acho que assim, cara, acho que muito pros jovens, né? Assim, do meu ramo do futebol, como você falou em um momento da nossa conversa, que a maioria dos jovens brasileiros pensam em ser jogador de futebol, né? Eu acho que é dedicação, cara. É dedicação diária, saber que você vai ter que abrir mão de muita coisa, trabalhar bastante, não achar que já sabe tudo, ou que já Boa. está preparado para tudo, porque eu fui treinador de base e eu via nesses jovens uma característica muito parecidas em todos eles.
a questão de se achar que... Achavam que já era um jogador. Já estavam prontos, né? Então, repense isso, cara. E isso serve para qualquer ramo de atividade, né? Exatamente. Porque hoje, assim, a facilidade de informação chegar hoje é tão grande, tão rápida, que eles acham que já sabem tudo. Já chega até com um salário. Já sabem tudo. E não é assim. E não é assim. E ouça sempre quem comanda vocês. Quem está acima de vocês. O treinador, o chefe, o que for. Ouve, porque tem muita coisa boa para passar. E vocês fazendo isso, vocês não estarão desprezando a experiência, que é muito importante. Maravilha, maravilha. Sorato, mais uma vez, obrigado. Nada, porque isso Obrigado, foi amigo. Foi bom. Espero que tenha gostado aí do Bom bate-papo. demais, bom demais. Pô. Obrigado por nos oportunizar ter o teu tempo aqui, Não, que trocando essa ideia como com eu te falei no início, quando eu tenho a oportunidade de bater um papo, falar um pouco mais da minha carreira, da minha vida, enfim, eu gosto. Eu gosto porque, sei lá, acho que é uma forma de retribuir também o que o futebol me Legal. deu, enfim, acho que é isso. É, Isso. como a gente até falou aqui no início, a gente no bastidor conversando, o Sorato, ele comentou sobre que, querendo ou não, o jogador de futebol ele passa a ser uma referência, ele passa a ser uma inspiração, ainda que Sem talvez ele... querer, Sem querer. Sem querer, mesmo não tendo esse objetivo. Sim. Você tá aí exposto, né, Tem cara? uma visibilidade. Tem uma visibilidade. E é legal você, assim, trazer esse sentimento de retribuir, né? Isso. Que também é um conceito que a gente fala muito aqui, da gente retribuir a gratidão. Então, mais uma vez, obrigado. Galera, nos siga nas redes sociais. Sorato hoje tá na Vasco TV. Isso. Quer falar um pouquinho sobre o trabalho lá? Todos os jogos, o Vasco TV transmite, né? Faz a transmissão do Carioca, acho que é com imagem para fora do país, para dentro Tá. não. E o brasileiro é a narração. Eu tô lá nos comentários e tô também toda segunda noite no Pod Go Rio. Ah, legal. A gente tá começando esse projeto aí. Depois siga lá o Pod Go Rio. Lá tem uma resenha, sempre uma resenha. Tô eu, Fernando Jesus, irmão do Carlos Alberto. Ah, sim, meio campo. Isso, Fernando volante, jogou no Fluminense, Flamengo. Jogou no Flamengo. Isso, E o Rogerinho, que é o que comanda o programa lá. Maravilha. Vai lá, vai no canal ali, que tem uma resenha bem legal ali. Pod Go, como é que é? Pod Go Rio. Pod Go Rio, beleza? Vai estar aí também na telinha. Segue lá também o Pod Go Rio, que só tem resenha boa. Resenha boa. Maravilha. Pessoal, obrigado pela tua audiência, obrigado por ficar aqui com a gente mais uma vez no nosso episódio aqui do Baixada Podcast. Nos siga nas nossas redes sociais, nunca vamos parar de falar, tem que falar toda hora, para você seguir. E se prepare que semana que vem tem mais. Muito obrigado, porque a Baixada pode, você pode, nós podemos.